disponibilizar para vocês também, eu vou estar disponibilizando para vocês também o arquivo em PDF, tá? Da apresentação que eu vou utilizar aqui durante a minha fala. E gosto muito de pensar nesse momento, irmãos, como um momento de escuta. Então vocês fiquem à vontade também para me interpelar, fazer perguntas, tecer comentários, concordar, divergir. Isso é parte do processo de reflexão bíblica, teológica. A gente não necessariamente precisa conflitar na divergência, mas a divergência nos ajuda a crescer, porque sobrepõe pontos de vista, então isso é muito bacana. E vocês fiquem à vontade. Aqui também tem a reação aí, levanta a mãozinha, eu paro, e teria o maior prazer em ouvi-los também. Então, pessoal, a proposta é falar sobre conhecimento bíblico. A gente ouve falar muito, né, sobre conhecimento bíblico, e os evangélicos no Brasil, eles têm uma expressão que lhes é muito cara, que nos é muito cara, né, que também é, não apenas os evangélicos, mas a gente percebe isso também na Igreja Católica, né, nos católicos, sobretudo os que são de fato praticantes, existe uma valorização da Bíblia, e a gente ouve com certa frequência aquela expressão assim, está na Bíblia, a Bíblia, ou expressões similares, né, a Bíblia diz. E aí eu venho aqui então para conversar com vocês sobre o que é de fato esse conhecimento bíblico, né, que tanto se fala, que tanto se comenta. A Bíblia, ela é aí amplamente utilizada, né, para as nossas atividades enquanto igreja, nas pregações. A gente utiliza a Bíblia para compor canções. A gente é modo de dizer, né, irmãos, que eu não canto nada e tocar muito menos, né? Costumo brincar com isso e dizer que eu não toco nem cachorro, então quanto mais instrumentos, né? Então, a Bíblia, ela está na base, né, do fazer eclesial. Então, assim, a grande questão é, né, de fato, o que é esse conhecimento bíblico? Aí eu vou pedir o Arthur para colocar, pode colocar já na tela 3, Arthur, onde eu coloco uma leitura bíblica, que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Estou usando aí a nova versão internacional, que diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, como vocês podem perceber aí, essa utilização das Escrituras, ela não é de agora, né? Ela está na base aí da própria teologia do Novo Testamento, podemos dizer assim, uma vez que os autores do Novo Testamento, eles se reportam às Escrituras do Antigo Testamento e constroem as suas teologias a partir também do Antigo Testamento e, claro, a partir do evento Cristo, né, da vida e obra do Senhor Jesus, dos seus ditos, do seu ensino. Então você percebe que a Escritura, ela já está na base da igreja já desde o primeiro século. Você tem essa utilização das Escrituras. E aí, Arthur, você pode passar já por gentileza lá para a tela 6, onde eu vou dizer na introdução que falar sobre isso, obrigado, Arthur, falar sobre o conhecimento bíblico é um assunto assim muito palpitante e abre para a gente aí algumas possibilidades, né? Nos permite aí, queridos, levantar algumas questões interessantes e que são úteis para reflexão e praxis teológica, né? Lembrando a vocês aí, amados, que essa palavra praxis, ela é muito utilizada nos textos acadêmicos de teologia, basicamente assim, não só na área de humanas, né, de modo geral, esse termo praxis, na educação se usa muito também, a noção daquilo que é concreto, né, aquilo que está no fazer, na vida real, no mundo da vida, né? Então, a gente sempre trabalha com esse binômio, reflexão e prática, né? Aquilo que é o pensamento, mas aquilo também que é a prática, entendendo a importância desses dois conceitos, porque um influencia o outro, né? Nós fazemos muito daquilo que pensamos, então vamos, a partir de uma reflexão, produzimos uma prática, mas a prática também muitas vezes nos leva a repensar determinados conceitos, né? Então, é um ir e vir constante, né? Entre prática e reflexão, ou reflexão e prática. Então, a gente levanta algumas questões, por exemplo, qual a real utilidade do conhecimento bíblico, né? Então, será que essa acumulação de conhecimento, a gente, inclusive nós, né, seguimos aí carreira acadêmica, eu, só na teologia, para vocês terem uma ideia, irmãos, eu tenho 2 cursos livres, bacharelado, mestrado, doutorado agora em andamento, e eu mesmo já me fiz essa pergunta algumas vezes, né? Tá, eu estou nessa busca, mas qual a utilidade desse conhecimento bíblico, ou por que não dizer aqui, por extensão, bíblico-teológico? Então, qual a utilidade da acumulação desse conhecimento ao longo aí de anos, né?
também a sua coerência e aplicabilidade no mundo pós-moderno. Então são apenas duas questões possíveis aí que repare que eu marco com cores diferentes aí na projeção, justamente para vocês perceberem com mais facilidade. Então, pelo menos duas questões para a gente pensar sobre o que é o conhecimento bíblico, afinal de contas, qual a sua utilidade, né? Qual a sua coerência e aplicabilidade no mundo pós-moderno. E diga-se de passagem, irmãos, uma parcela significativa desse mundo pós-moderno, ele não está preocupado com o que a Bíblia diz, né? Nós, enquanto cristãos, obviamente, temos a Bíblia como palavra de Deus, e temos ela como uma fonte de orientação para a vida, de instrução para a vida, né? Para a prática do evangelho, do bem, daquilo que Deus espera de nós enquanto igreja, mas é fato também que uma parte da sociedade ela não se ocupa dessas questões que na Bíblia estão, pelo menos não de maneira direta. Como comunicar esse conhecimento bíblico a essa sociedade que também não está ocupada com isso, né? Então são algumas questões possíveis que a gente coloca aqui para que a gente possa pensar. E aí na tela seguinte eu coloco uma pergunta, né? Afinal de contas, o que é esse conhecimento bíblico? E o bacana, pessoal, é que eu vou tentar demonstrar para vocês aqui o que é o conhecimento bíblico. Talvez eu vou mexer um pouquinho aqui com as bases de vocês, mas isso é muito positivo, tá, queridos? Não se escandalizem, porque a ideia mesmo é a gente aqui oferecer a vocês uma reflexão bíblica, teológica, vamos dizer assim, relativa, né, a essa noção de conhecimento bíblico que possa gerar resultados concretos na vida, resultados positivos nas relações com o próximo, com Deus, com a própria comunidade de fé, com a sociedade, né? E isso aqui, queridos, é fruto também de uma longa... O que eu estou compartilhando com vocês aqui é fruto de uma longa caminhada, não apenas teológica, mas também uma caminhada de fé. Porque essa vivência também, irmãos, no interior de igrejas cristãs, me levou também a repensar algumas coisas, né? Em relação a essa noção de conhecimento bíblico. E em alguns momentos a gente percebe algumas contradições, noutras vezes você reafirma determinadas compreensões, a vida de fé é isso, né? Então você relativiza algumas coisas, mas reafirma outras, e isso é positivo, porque você vai amadurecendo, O problema é não mudar, irmãos, o problema é continuar com a mesma cabeça 10, 15, 20 anos depois, isso é um problema, né? Então essa mudança, alguém uma vez até chegou para mim de forma muito pejorativa, né, muito negativa, e falou assim: Rony, você não deixou a teologia te mudar não, né? E a minha resposta para ele foi a seguinte: é claro que a teologia me mudou. Teologia e evangelho que não muda pessoas não são teologia e não são evangelhos de qualidade, né? Então, uma boa teologia e o evangelho de Jesus, de fato, ele nos muda, ele nos conduz ao melhoramento do próprio eu, né? O conhecimento teológico, o conhecimento bíblico, ele faz isso. Então, não se escandalizem quando eu digo aqui que a gente relativiza algumas coisas e reafirma outras, né? Isso é parte do processo aí de aquisição de conhecimento bíblico e teológico ao longo do tempo, né? Mais adiante aí, eu vou começar dizendo então, o que o conhecimento bíblico nem sempre é. Reparem que eu marquei na parte superior aí o nem sempre é. Então eu vou explicar o que é o conhecimento bíblico de forma negativa, ok? No sentido assim, eu estou partindo da negação do que ele é, ou seja, o que o conhecimento bíblico nem sempre é. Primeiro, o dogma eclesial. E isso aqui vale para evangélicos, para católicos, católicos romanos, ortodoxos, vale para aquelas religiões que já foram caracterizadas ali como cristianismo de fronteira, que usam a Bíblia, né? Então, o que o conhecimento bíblico nem sempre é? O dogma eclesial. Tem coisas que a igreja afirma... pode segurar um pouquinho, Arthur. Obrigado, querido. Tem coisas que a igreja afirma que são bíblicas. Tem coisas que a igreja afirma que não são bíblicas e que a gente trata como se fossem bíblicas, né? Um exemplo disso é a questão de usos e costumes. Então, muita coisa que a igreja evangélica, ao longo de décadas, tá, irmãos, ela tratou como bíblica, na verdade não é bíblica, né? O que se entende por bíblico, e aí a importância, queridos, da gente ter cuidado, né? Porque o que se entende por bíblico, por vezes, na verdade, não é exatamente o que a Bíblia está dizendo. Porque quando você vai para uma leitura mais cuidadosa do texto, utilizando-se aí de recursos da hermenêutica, da exegese, para interpretar o texto adequadamente, você percebe que, de fato, a Bíblia não está ensinando aquilo, né? Eu até trouxe para mostrar para vocês, pessoal, eu estou com... Vocês vão ver aqui, ó,
eu estou com esse livraço aqui. Eu sou um aficionado pela história do pentecostalismo brasileiro, né? Eu até tenho alguns vídeos meus lá no canal falando sobre isso. Eu trouxe para vocês aqui um texto do Mensageiro da Paz de 1946. Para quem não sabe, irmãos, o Mensageiro da Paz ele é um jornal que é veiculado pela CPAD, que é a convenção, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E eu trago aqui um texto que foi debatido, gerou uma polêmica muito grande no Brasil, no ano de 1946, porque ele veiculava uma resolução da Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E essa resolução, basicamente, ela se concentrava na questão de usos e costumes para a mulher. E olha o que esse texto vai dizer na época, tá? Isso, um texto de 1946, ó. Ele começa utilizando o texto de 1 de Pedro 3, 1 a 5. Ou seja, já usa a Bíblia para embasar a questão dessa prática de determinados usos e costumes. Então, essa resolução usa 1 de Pedro 3, 1 a 5 e usa 1 Timóteo 2, 9 a 10. Aí mais adiante coloca 6 pontos. Um dos pontos vai dizer assim, ó, não será permitido a nenhuma irmã, membro desta igreja, raspar sobrancelhas. A gente até ri dessas questões hoje, né? Que isso foi muito superado, inclusive na própria Assembleia de Deus, né? Então não será permitido a nenhuma irmã, membro desta igreja, raspar sobrancelhas, cabelo solto, cortado, tingido, permanente ou outras extravagâncias de penteada, conforme usa o mundo, mas que se penteiem simplesmente como convém as que professam a Cristo como Salvador e Rei. Então olha que interessante, né? Você vê o que é uma leitura de uma época, de um momento que se entende por ser bíblico, né? E quando você vai conversar com algum irmão, e alguns mais antigos que ainda operam, né, com esse entendimento, você percebe que normalmente eles vão dizer assim, não, mas é a Bíblia diz, né? Só que nem sempre esses dogmas eclesiais, essas compreensões eclesiais, elas são de fato bíblicas, tá? Se você olha a questão do corte de cabelo ali no Novo Testamento, aquilo é uma questão pontual que não necessariamente tem uma finalidade de usos e costumes para as igrejas cristãs ao longo dos séculos, né, subsequentes que vieram depois. Tá? Aquela é uma questão local, circunstancial, que não necessariamente se aplica. Aí, queridos, olha que interessante. Em 10 de maio de 2019, vou dar um outro exemplo curioso para vocês aqui também. Em 10 de maio de 2019, agora um exemplo mais recente, né? Esse já está bem recente. Você vai ter a convenção do Mato Grosso, ela vai emitir um documento, e olha como que essas compreensões, elas perduram ao longo do tempo, né? Isso aqui, queridos, não está nem tecendo críticas, não, tá? A minha abordagem é descritiva mesmo, apenas para exemplificar como que, por vezes, aquilo que a gente entende que é bíblico não necessariamente o é. A convenção, ela vai reafirmar algumas questões de usos e costumes, e ela vai dizer, aí é uma carta, na verdade, é um texto de uma página só, e aí ela coloca em 3 categorias, né? Para o sexo masculino, para o sexo feminino e para a igreja e ministério. Para o sexo masculino, vai proibir o uso de cabelos crescidos ou corte extravagante. Olha que interessante, a carta cita o texto de 1 Coríntios 11, 14. E depois coloca o uso de barba crescida, cavanhaque, brinco, piercing, shorts, bermuda, camiseta regata e roupas extravagantes da moda, e vai citando outros exemplos, né? Para o sexo feminino, uso de traje masculino, roupa curta e transparente. Mais adiante diz, uso de pintura, sobrancelhas alteradas, corte de cabelo, e aí coloca, confira 1 Coríntios 11, 15. Só que quando você vai para o texto bíblico, na verdade, sim, e tem um ponto aqui que eu achei, assim, muito emblemático. Vai dizer adiante assim, ó, para a igreja e ministério, fica proibido o uso de instrumento musical bateria, tanto a acústica como a eletrônica. Aí eles usam o texto de Amós 5:23. Quando você vai lá para Amós 5:23, você percebe que passou longe da cabeça do autor de Amós a noção de bateria como instrumento musical, né? Ele está falando de outra coisa, não tem nada que ver e isso, assim, queridos, eu estou citando aqui alguns casos relativos à Assembleia de Deus, mas eu poderia trazer aqui vários exemplos que a gente utiliza, não apenas na questão de usos e costumes, mas em outras questões também, que a gente olha para essas práticas, esses entendimentos, e diz assim, é a Bíblia que ensina assim. Só que o conhecimento bíblico nem sempre esses conteúdos, essas questões, né? Ou seja, o dogma eclesial.
E aqui, queridos, eu não quero nem entrar no mérito de usos e costumes, porque, nesse sentido, eu sou até muito aberto em relação a isso. Eu acho que cada comunidade de fé, cada denominação, ela é livre para escolher como ela vai funcionar, quais costumes ela vai adotar, não vai adotar. A minha crítica, se é que eu posso colocar como crítica aqui, talvez esteja mais para uma ponderação mesmo, é de natureza hermenêutica. Tá, nós vamos dizer então que a mulher não pode usar a calça comprida aqui na nossa igreja, tudo bem, é uma convenção local, mas não vamos usar a Bíblia para legitimar isso. Tá? Isso é uma tradição denominacional da igreja e está tudo bem. Vai aderir quem quiser, quem não se sentir à vontade, procura uma outra igreja que tenha essa abertura, enfim, eu acho que não tem por que a gente conflitar por causa disso. Mas na condição de um teólogo que trabalha com a hermenêutica bíblica, eu vejo um problema quando você usa a Bíblia para legitimar essas questões, né? Então, eu acho que é mais honesto nós dizermos que é um costume da comunidade de fé e ponto final. Nós entendemos que isso está ligado a questões de decência, de pudor, etc, etc, e cada igreja trabalha isso de uma forma. Mas não afirmar que isso é bíblico, porque não é, né? Então, a Bíblia fala de usos e costumes, sim, mas são usos e costumes no contexto oriental semítico, muito diferente, às vezes aludindo também ao contexto do mundo ali greco-romano, né? Muito diferente da nossa realidade hoje. Por exemplo, Mateus 19. Historicamente, as igrejas evangélicas trabalham com Mateus 19 e Deuteronômio 24, dizendo que esses textos tratam de divórcio, e não tratam. Esses textos não estão falando de divórcio, né? Esses textos estão falando de uma outra prática judaica, antiga, uma prática horrorosa, cujo termo mais adequado, alguns teólogos preferem o termo repúdio. É uma outra prática, tem semelhanças, é claro, com o divórcio, mas tratar esses textos como divórcio é um anacronismo. O que é anacronismo, né? Eu chamo isso de anacronismo hermenêutico. É você interpretar textos bíblicos do passado com categorias do presente. Isso às vezes é problemático, né? E dá lugar a interpretações muitas vezes equivocadas. Então perceba, o conhecimento bíblico nem sempre é o dogma eclesial. Outro aspecto muito interessante, irmãos. Pode passar, Arthur, por gentileza. O conhecimento bíblico nem sempre é explicação para tudo. Aqui talvez é outro ponto que eu vou mexer com vocês também, né? Porque para tudo hoje a gente quer usar a Bíblia. E isso acaba sendo também muito impróprio. O grande teólogo do século XX, teólogo reformado, Francis Schaeffer, ele vai dizer o seguinte: a Bíblia é um livro suficiente, não exaustivo. Vou repetir a frase dele. A Bíblia é um livro suficiente, mas não exaustivo. Por exemplo, irmãos, o que você tem na Bíblia sobre bioética? Nada. O que você tem na Bíblia sobre física quântica? Nada. E se você querer encontrar a física quântica na Bíblia, você vai cometer justamente o problema que eu estou citando aqui, que é a questão do anacronismo hermenêutico. Então, queridos, tem muitas coisas que a gente não vai encontrar na Bíblia um subsídio, um suporte. E isso é compreensível, porque a Bíblia é um livro, ou na verdade, ela é um conjunto de textos, né, que vão sendo produzidos em épocas, em circunstâncias muito diferentes da nossa, né? Agora, ela é suficiente em termos de fé, de devoção, de nos conduzir a Deus, de nos conduzir à condição de uma igreja que pratica o evangelho? Sim, ela é palavra de Deus, ela é inspirada, ela é útil para instruir, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos animar. Então, nesse sentido, sim, podemos afirmar que a palavra de Deus é suficiente. Agora, tem muitas questões ali que não são contempladas. E isso é importante, irmãos, eu falar isso, por quê? Porque às vezes a gente acaba caindo numa bibliolatria. A gente quer usar a Bíblia para tudo. Nessa hora eu sempre digo para meus alunos: olha, Deus nos deu duas coisas. Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia, e ele nos deu também o bom senso, a razão. Então há questões ali na comunidade de fé que muitas vezes o pastor, o líder, né, ele vai precisar tratar utilizando-se do bom senso, né, utilizando-se da racionalidade. Ele vai avaliar o melhor caminho para tratar aquilo ali e não necessariamente querer levar para dentro da Bíblia determinadas questões que lá não estão, né? Eu acho que alguém tinha levantado a mão. Foi Pastor João? Pastor João. Manda bala aí, Pastor João. Rony, foi Acidente, né? mensagem que mandaram ali no chat. Ah, tá bom, queridão. Doutora Aparecida? Não te ouço.
tô Agora mudada. sim. Então, não existe como coibir que se use a Bíblia para apoiar e ditar usos e costumes de normas comportamentais que realmente não tem nada a ver, como você mesmo acabou de explicar, não tem como coibir isso, porque acaba Entendi. né, que quando se faz essa ponte, dizendo assim, ó, está lá em Coríntios, está lá, como você citou aí, Sim. né, um versículo bíblico, e não tem nada a ver realmente, é distanciado, é destoado do que tá se falando hoje. Como é que isso opera? Como é que se faz assim para isso não verberar, não se propagar? Doutora Aparecida, a gente não tem um controle sobre. É um Não é possível. controle. Não é possível a gente controlar a forma como a Bíblia é utilizada nas diferentes comunidades de fé, né? Agora, veja, eu acredito, é uma tese minha, tá, doutora Aparecida e todos os demais irmãos. Eu acredito que na medida em que a gente vai aprofundando esse conhecimento bíblico, né, que é o tema da nossa fala aqui hoje, essas práticas elas vão perdendo força. E talvez até perdendo, em certo sentido também, até a razão de ser. Então, por exemplo, qual o sentido de eu proibir uma mulher de aparar o cabelo, cuidar do cabelo? Né? Então não faz, a gente começa a perceber que, biblicamente, isso não faz sentido. Né? Por exemplo, vocês repararam aqui na leitura que eu fiz do texto, quando a convenção usa lá a expressão que a mulher não deve usar roupa masculina. Provavelmente isso é uma alusão à calça comprida na mulher. Só que aí, eu vou contar para vocês uma historinha aqui rapidinho que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe, em certo sentido, né? Ela foi uma mulher à frente do tempo dela, porque vocês imaginam, irmãos, isso há 30 anos atrás, uma mulher colocando uma calça comprida, 30, 35 anos atrás, Nossa, né? E numa igreja pentecostal, doutora Aparecida, né? nossa. Ela pastoreava a igreja, e aí um dia um irmão viu ela no ponto de calça comprida e virou para ela e falou assim: missionária, mas a senhora de calça comprida, isso. Ah, mas por que não pode, irmão? Não, não pode porque lá em Deuteronômio o texto bíblico é claro que a mulher não deve usar roupa de homem e o homem não deve usar roupa de mulher. Aí minha mãe, muito perspicaz, virou para ele e falou assim: irmão, você usaria essa calça que eu estou usando? Não. Ah, mas por que não? Porque ela é feminina. Então pronto, eu não estou usando roupa de homem, eu estou usando roupa de mulher. Muito E boa, aí ele ficou muito boa. desconcertado, né? Eu até acho, irmãos, que é muito válida nessa discussão, e aí eu acho que a gente tem um princípio possível, doutor Aparecido e todos os demais irmãos, eu acho que a gente tem um princípio possível que pode nortear essa discussão de usos e costumes, que é o princípio da decência. Eu acho que nesse sentido, sim. Só que isso também é problemático, porque o que é decente, às vezes, num determinado contexto, em outro não é. Ou vice-versa. Por exemplo, aonde eu moro aqui, se eu passo e vejo uma mulher com os seios à mostra, isso provoca em mim sentimentos lascivos, né? Agora, se eu vou numa aldeia indígena, a depender da aldeia, isso é absolutamente normal e não está Normal, atrelado à noção de imoralidade sexual. Então isso verdade. muda, né? Então, o que eu quero reafirmar aqui, queridos? Que usos e costumes são regionais, locais, temporais, circunstanciais. Princípios da palavra de Deus, vários deles, são atemporais, né? São supraculturais. Por exemplo, amarás ao Senhor teu Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então são valores, são princípios da palavra de Deus que são supraculturais, que se aplicam em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer circunstância e que tornam a nossa vida melhor. Né? Mais adiante aí, pessoal, eu vou dizer que o conhecimento bíblico, pode passar, Arthur, por gentileza, ele nem sempre é aplicável e contemporâneo. Essa é outra coisa que pode chocar também vocês, mas eu já vou explicar. Nem tudo que está na Bíblia a gente deve aplicar. Por exemplo, Deuteronômio 24. Como que você aplica Deuteronômio 24 lá na questão do filho contumaz, o filho rebelde? O que Deuteronômio 24 diz? Apedreja até a morte. Né? Como que você... Ah, Rony, mas aí você está citando um exemplo do Antigo Testamento. Então vamos para o Novo. Como que você aplica lá aquela ordem paulina, que alguns teólogos bíblicos acreditam que na verdade não é de Paulo, é da comunidade que vem depois de Paulo, né, que está escrevendo ali, que eles dizem assim: a mulher fique calada e aprenda em silêncio em casa com seu marido. Ou seja, a mulher não podia falar na comunidade de fé.
Como que a gente aplica isso hoje, pessoal? Não cabe. Aliás, diga-se de passagem, nem a Assembleia de Deus, que é uma igreja historicamente foi muito conservadora, conseguiu fazer isso, né? Nós tivemos na Assembleia de Deus a Frida, esposa do Gunnar, que foi pioneira aí na plantação das Assembleias de Deus no Brasil. Ela dava estudo na Assembleia de Deus de São Cristóvão, numa tribuna em que só tinha homens. Isso na década de 40, irmãos, década de 30, imagina isso. Então, nem a Assembleia de Deus conseguiu fazer isso, né? A mulher hoje, ela fala, ela prega, ela ensina, ela pastoreia, ela tá, mesmo que haja divergência, né, em relação ao pastorado feminino, mas o fato é que a gente nunca cumpriu isso. A mulher sempre falou na comunidade de fé. Então, aquilo que está ali nos textos paulinos, que a mulher tem que ficar em silêncio e aprender em casa, se a gente for aplicar aquilo literalmente, né, nas igrejas hoje, a gente vai ter sérios problemas, porque nenhuma igreja pratica isso, nem a evangélica, nem a católica, nem, acho que nem a ortodoxa. Então, assim, tem coisas que na Bíblia estão que não necessariamente são aplicáveis para nós. Um outro exemplo interessantíssimo é Filemão. Filemão é um texto belíssimo, tá, irmãos? Assim, a gente lê muito pouco Filemão, se fala muito pouco sobre Filemão, mas é uma carta belíssima. Só que ali, queridos, a gente não pode romantizar. Paulo está mandando Onésimo voltar para ser escravo de Filemão. Não venha com florzinhas, porque quando você lê o texto dentro do seu ambiente histórico, é isso que está acontecendo ali. Ele está mandando Filemão receber Onésimo como escravo. Filemão era um senhor de escravos, irmãos. Aí eu pergunto a vocês, isso cabe hoje, em pleno século XXI? Não cabe. Mas isso quer dizer que a gente vai jogar fora Filemão? De maneira alguma. A gente precisa olhar para Filemão e entender que Paulo ele está escrevendo dentro de uma época, dentro de um momento. É por isso, queridos, que eu não concordo com algumas colegas que são feministas, que olham para o texto bíblico, o texto bíblico é machista. Não, essa é uma categoria contemporânea. O texto bíblico é escravagista. Não, essa é uma categoria contemporânea. Essas discussões, essas leis anti-escravagistas, elas começam do século XVIII para cá. Né? Então a gente não pode olhar para o texto bíblico e aplicar essas categorias. Eu não vou jogar fora o texto bíblico por causa disso. Entender que ele é fruto de um momento. Agora, na outra mão, aquilo não é aplicável aos nossos dias. Eu não posso trazer isso para hoje e colocar como dogma para a gente hoje, né? Outra coisa muito importante, queridos, pode passar, Arthur? O conhecimento bíblico nem sempre é ortodoxia teológica rígida. Pastor Hernandes Dias, ele chama a nossa atenção para o fato de que, eu gosto muito de ouvi-lo, né? Ele vai dizer que a ortodoxia, muitas vezes, ela é uma ortodoxia sem vida, morta, né? Você está carregado de afirmações teológicas, mas você é insensível à vida, né? Por exemplo, há igrejas que são muito radicais em relação à prática do dízimo. E eu me preocupo muito com isso, irmãos, porque você cobrar dízimo de gente que tem 2, 3 filhos em casa, que está sobrevivendo com um salário, 2 salários mínimos, será que isso realmente é bíblico? Será que realmente é isso que o evangelho espera de nós? De gente que muitas vezes já não ganha nem o suficiente para sobreviver. Aí alguém me disse assim, Rony, mas a gente precisa ter fé que Deus vai suprir a necessidade dessa pessoa. A isso eu respondo dizendo que, será que Deus não espera que a gente tenha coerência e racionalidade para entender que a igreja deve se mover e ajudar essas pessoas ao invés de tirar do pouco que ela tem? Então aqui eu tenho liberdade para falar isso, tá, irmãos? Talvez em outros contextos isso geraria um desconforto muito grande. Mas eu vejo essa questão da prática de dízimo, e vocês estão ouvindo isso de alguém que contribui mensalmente com a igreja, tá? Eu sou alguém, não sou anti-dízimo, não sou anti-contribuição financeira, mas eu sou anti-ortodoxia teológica rígida, que coloca a instituição acima da vida humana. Então muitas vezes eu vejo o dízimo ser colocado acima da vida. Assim como eu vejo outras questões, né, teológicas, e a gente vê, não, é que a Bíblia diz, né? Sim, mas a mesma Bíblia também mostra Jesus, muitas vezes, rompendo com afirmações teológicas do seu tempo, né? Jesus, ele foi alguém extremamente subversivo para a sua época, né? Se a gente for olhar o ensino de Jesus e o que os judeus ensinavam, a gente vai perceber que Jesus, ele rompe, né, com diversas afirmações da sua época. Mais adiante, queridos, na próxima tela, eu então compartilho com vocês aí algo que é fruto de uma longa caminhada, de maneira assim bem simplificada, objetiva, que são caminhos que todos vocês podem fazer para adquirir conhecimento bíblico. E o primeiro que eu indico para vocês aí é a leitura cuidadosa e não recordista da Bíblia. Ler é trabalho. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem muita gente que se gaba de dizer, eu li a Bíblia 2, 3, 20 vezes, né?
eu venho de uma época, acho que os pastores aqui mais experientes vão concordar comigo também, vão lembrar disso, se falava muito do pregador cabeça de Bíblia. Mas o que era o pregador cabeça de Bíblia? Era aquele pregador que ficava recitando de cor versículos bíblicos. Veja, queridos, isso não necessariamente indica conhecimento bíblico. Você ter conhecimento da Bíblia significa que você tem condições de articular os conteúdos que na Bíblia estão, que podem ser narrativas, podem ser ensinos de Jesus, falas de Jesus, doutrinas, preceitos que na Bíblia estão, né? E não, eu acho que não é muito válido você dizer que lê muito, mas se a sua leitura não é proveitosa. Eu aqui, quando escrevo em vermelho, vocês estão vendo, ó, ler é trabalho. Eu estou alinhado com o Rubem Alves, né? O Rubem Alves, uma vez, ele conta que chegaram para ele vendendo um curso de leitura dinâmica. Aí ele disse assim, vocês conseguem vender isso? Então, eu acho muito interessante essa fala dele, por quê? Porque ele encarava a leitura como um trabalho, onde você toma tempo, onde você lê, relê, quando você não entende, você busca auxílio, ou seja, você quer absorver o que de fato está no texto. Então a Bíblia, a leitura da Bíblia requer muito isso. E aí, pessoal, uma outra sugestão muito importante que eu dou para vocês, pode passar, Arthur, por gentileza, é você fazer uso da bibliografia especializada, que é relativa à Bíblia. E aí existem vários tipos de bibliografia especializada. Pode passando para a gente, Arthur. Agora, se você quiser dar uma acelerada, até o Sitzenleben. Então você tem diferentes versões da Bíblia, você tem disponíveis hoje no mercado dicionários bíblicos, dicionários teológicos, isso, obrigado, Arthur. Comentários exegéticos da Bíblia, que são aqueles comentários que eles explicam o texto. Aquisição de conhecimento das línguas bíblicas, isso hoje está muito mais acessível, o hebraico e o grego. O uso de léxicos, que são dicionários dessas línguas, né, são dicionários específicos para o grego e o hebraico bíblicos. E a identificação do Sitzenleben, do texto bíblico, que eu já vou explicar para vocês o que é isso. Então, por exemplo, pessoal, essa questão da leitura e estudo em diferentes versões da Bíblia. Muitas vezes você lê um texto na corrigida, você não entende bulhufas, que é uma versão muito importante, ela preserva muitos arcaísmos da língua portuguesa, né? Eu, particularmente, a primeira vez que eu li a Bíblia toda foi na corrigida. Eu tenho assim, uma ligação afetiva com a corrigida, né? Mas é uma versão difícil. Às vezes você lê a corrigida e você não entende patavina de nada. Você lê o mesmo texto numa versão como, por exemplo, a Nova Versão Internacional, você já tem um ganho de sentido, você consegue compreender o que o autor está dizendo, né? Eu tenho aqui, queridos, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu vou pedir vocês que estão com a Bíblia aí, se vocês puderem tomar a Bíblia aí, deixa eu ver se eu acho aqui a minha... Ah, tá aqui, ó. É uma palestra que eu tenho sobre tradução da Bíblia. Eu faço uma comparação entre versões, assim, que mostra justamente essa questão que eu estou colocando, né? Peraí. Pedi para vocês abrirem no primeiro livro de Reis. Deixa eu ver. Achei. É 1 Reis 13, 20 e 21. Se vocês quiserem acompanhar aí, olha só, queridos, como que o estudo da Bíblia em diferentes versões te ajuda a entender melhor o texto, o sentido do texto. Eu vou ler na corrigida, primeiro. Desculpa, não é primeiro não, queridos, é 2 Reis, perdão. 2 Reis 13, 20 e 21. Repetindo aí. Pastor Yara, minha amiga do peito, aquele café, hein, pastora? Tamo junto, hein? Meu oráculo. 2 Reis. Isso aí, isso aí, doutora Aparecida, 2 Reis 13, versículos 20 e 21. Eu vou ler na corrigida, tá? Ok. Olha o que o texto diz. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Terminamos de ler, né? Agora perguntas. Quem sepultou Eliseu?
Quem é que estava enterrando o homem na passagem? Quem foi que viu o bando? Né? Sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram um bando. Quem é que vê o bando? Foram moabitas ou israelitas? Para você ler na corrigida, da forma como eu li aqui, você não entende bolhufas. Aí você vai para a NVI. Olha a diferença agora na NVI. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam, tá vendo? Ele vai ligando os sujeitos aos eventos. Olha que interessante, a tradução ela vai ligando os sujeitos aos eventos. Então, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram, ou seja, os israelitas jogaram, né? Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Então, esse é um exemplo, pessoal, simples, tá? Quando você compara uma versão com a outra e faz uma leitura comparativa, como que isso abre para você um melhor entendimento da passagem, né? Agora, veja, pessoal, isso toma tempo, é trabalho. Estudar a Bíblia requer de nós dedicação, tá? O uso de ferramentas, como eu estou, né, indicando para vocês aí, dicionários bíblicos, teológicos, comentários da Bíblia, isso é para quem deseja, de fato, conhecer melhor as Escrituras, né? Mais adiante aí, queridos, eu compartilho com vocês também, dentro dessa questão de aquisição de conhecimento bíblico, né? Eu coloco para vocês alguns cuidados também que são necessários na aquisição do conhecimento bíblico. O primeiro cuidado que eu vou indicar para vocês, preservar a humildade teológica. O pastor Evandro levantou a mão, só vou concluir esse tópico, pastor, e depois eu te ouço, tá bom, querido? Preservar a humildade teológica é outra coisa muito importante. Há pessoas que, sob a alegação de conhecerem mais a Bíblia, talvez não fazem isso de forma explícita, mas na comunidade de fé, nas suas relações, tornam-se, falando abertamente aqui, tá, queridos? Tornam-se insuportáveis, né? E se colocam como detentores últimos do saber. Então, cautela com isso, queridos. Se na pedagogia podemos falar de humildade, se na educação podemos falar de humildade pedagógica, e se fala disso na educação, é muito importante que no estudo da Bíblia e no estudo da teologia, você tenha humildade teológica. Eu estou falando aqui num grupo em que tem pastores me ouvindo. Eu, por exemplo, Rony, né? Eu hoje estou numa formação a nível de doutorado, um doutoramento em teologia numa das maiores universidades desse país, a PUC-Rio. Mas eu não tenho experiência pastoral. Eu não tenho vivência pastoral. Né? Eu não sei o que é isso. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós sempre, né, pastor Yara está aqui, tem uma longa caminhada, pastor João tem uma experiência, inclusive com trabalho missionário, uma vivência que eu não tenho, né? Pastor Evandro. Então, tem vários pastores aqui, mesmo os que não são pastores, né? Doutora Aparecida, há muitos anos aí também engajada. Então, veja, a gente precisa ter essa humildade de ouvir o outro na comunidade de fé e entender que isso é útil, né? Essa humildade, ela é útil até para que a gente consiga falar sobre Bíblia na comunidade de fé, né? Pastor Evandro. Professor Ronei e demais irmãos que estão na sala, só para apimentar um pouco a sua proposta quanto à leitura de várias versões da Bíblia, bem pertinho onde o senhor leu, segundo de Reis, em primeiro de Reis, também tem um outro exemplo desse que o senhor acabou de citar. Eu vou falar aqui, é primeiro de Reis 21. É aquele episódio, depois que Elias, os 3 anos e meio de chuva, se apresenta para Acabe. Aí ele traz uma sentença. No versículo 21, ele fala que arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre em Israel. Esse homem, essa palavra homem, pode ser o caso de ela ser entendida no sentido genérico da palavra, incluindo tanto homem quanto mulher. Certo até aí? Beleza. Aí, quando você pega a versão King James, lá nessa versão, o texto ele é bem mais chocante, por assim dizer. Ele é mais plausível, ele é mais denunciante. Lá está dizendo assim, todo aquele que mija
mijar, verbo urinar na parede. Tanto a King James de 2011, quanto a King James lá de... São 3 versões King James. Eu tenho 2 aqui em casa. Essa daqui e a outra que está no meu carro, que eu deixo sempre lá para a hora que eu sair. Beleza. Então, quando os irmãos tiverem essa oportunidade, tipo, por um acaso, claro, não tem crianças aqui, mas não se escandalize o que eu vou falar. Por um acaso, alguém que conhece alguma mulher que mija ou urina contra a parede, evidentemente que não. Então, para ficar mais claro que o autor sagrado quis dizer nessa versão, nós temos, então, a palavra, a expressão urinar contra a parede, mijar na parede. Para que fique claro que Deus estava se referindo ao homem, homem, do sexo masculino, não o conjunto ali em voga. Eu só queria adicionar, apimentar essa sua fala, tendo em vista ser de suma importância. É tão importante isso que o senhor está falando, que caso os irmãos queiram, ao final desta aula, caso os irmãos queiram, repita, jogue lá no YouTube, Pastor Evandro Carlos. Vou falar mais devagar. Pastor Evandro Carlos. Tem no meu canal um vídeo onde eu falo assim, a importância de se conhecer as versões da Bíblia. Só por questão de curiosidade, caso os irmãos queiram, repetindo, meu canal, Pastor Evandro Carlos, pastor completo, não é pastor abreviado, não. Isso para ficar fácil a pesquisa para os irmãos. Só tem eu lá no canal com esse título, Pastor Evandro Carlos. Já deixei fácil para não ter que colocar underline, tracinho e tudo mais. E aí você localiza um vídeo chamado A Importância de se Conhecer as Versões da Bíblia, que vai reforçar isso que o professor Ronei acabou de elucidar na sua fala. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Vamos lá, então. Inclusive, eu sou inscrito lá, tá? Tamo junto lá. Avançando aí, queridos, uma outra sugestão que eu dou a vocês também é não querer... Pode passar para a gente, Arthur? Não querer reinventar a roda. A galera da pregação muitas vezes faz isso, né? A gente vê, assim, determinadas coisas que são faladas, assim, a partir de púlpitos de igreja, irmãos, que a gente fica chocados. E acredito que um cuidado muito importante é que você, no estudo da Bíblia, para ser relevante, você não precisa reinventar a roda, basta explorar o que lá já está. A Bíblia é um conjunto de livros onde você tem ali uma riqueza muito grande, tanto em termos éticos, de espiritualidade, muito abundante, então a gente não precisa reinventar, né? Basta, acho que o grande desafio que a gente tem hoje é resgatar, na verdade, esse conhecimento disponível ali. Uma outra sugestão, pessoal, que eu dou também, é ser capaz de ouvir o outro e a comunidade de fé. Vou repetir, ser capaz de ouvir o outro e a comunidade de fé. Então, o teólogo, o estudante de teologia, ou aquele irmão que talvez não tenha uma formação, mesmo que seja uma formação livre em teologia, mas que lê um pouco mais, que estuda um pouco mais, essa capacidade de escuta, ela é muito importante na comunidade de fé. Até para que você ajude, mesmo quando você percebe determinadas afirmações que são equivocadas, conceitos que são equivocados, mas quando você é capaz de ouvir as pessoas, isso ajuda você até a... Isso pavimenta o caminho para que você consiga dialogar e sugerir mudanças, novas compreensões. Isso tem acontecido comigo, algumas afirmações que eu faço às vezes no interior da minha comunidade de fé, talvez não seriam aceitas se de outra forma eu o fizesse e não fosse capaz de ouvir também. Então acho que esse ir e vir, ele é muito saudável, ele é muito importante, para que a gente tenha também uma postura de acolhida, né, daquilo que o outro entende a respeito da Bíblia, e a gente possa ajudá-lo, se a gente percebe que é um equívoco, né? Não necessariamente se colocar numa posição, irmãos, de embate ou de competição, né, mas de alguém que busca colaborar.
Mais adiante eu vou dizer também que, quando você adquire esse conhecimento, coloque isso ao serviço do reino de Deus, né, do outro e da comunidade de fé. Eu tenho portas fechadas em diversos lugares, irmãos, mas tenho portas abertas em diversos outros lugares. Tenho meu trabalho na internet, então tá tudo bem, isso faz parte. A gente não é sempre, você não vai ter espaço em todos os lugares, mas você tem outros espaços onde você pode ser útil, onde você pode falar. Eu tenho recebido convites, irmãos, para falar em podcasts, para dar entrevista em canais, no Instagram, além de palestras e estudos bíblicos e até pregações também, né? Eu costumo dizer que eu sou um ensinador que prega de vez em quando, né? Eu não sou um pregador. E isso não é falsa modéstia, não, é uma constatação da minha vocação mesmo. Então, eventualmente, eu prego também em diversas igrejas, e toda vez que eu tenho oportunidade como essas, eu fico muito feliz, porque são espaços para compartilhar esse conhecimento adquirido, né? Então, você também, ao fazer esse caminho, compartilhe isso em conversas, em diálogos, né, escrevendo, publicando, compartilhando, na escola dominical, né, no estudo bíblico da sua igreja, onde você tiver esse espaço, isso é muito válido. Eu coloco a seguir aí, queridos, uma fala do Dr. Uwe Wegner. Eu tive o prazer de conhecê-lo e de ter um livro meu prefaciado por ele. Ele é um exegeta bíblico do Novo Testamento, ele é um exegeta do Novo Testamento. Falar exegeta bíblico é quase redundante aqui no nosso contexto, né? Ele é um exegeta do Novo Testamento, ou seja, um estudioso do Novo Testamento, né? E ele vai dizer o seguinte, ele está falando sobre a exegese, que é justamente essa ciência que se ocupa do estudo da Bíblia, né? Ele vai dizer, olha, a exegese dificilmente pode ser realizada por pessoas que não tenham formação teológica acadêmica. Veja que ele especifica, né? E, de fato, o que se fala sobre exegese em cursos livres não é exegese propriamente dita, tá, irmãos? Falar de exegese mesmo requer que a gente dê uma navegada no ambiente acadêmico. Então, ele está dizendo isso, olha, você não vai fazer exegese se você não tem uma formação teológica acadêmica, já que ela, ou seja, essa exegese, pressupõe o uso de um instrumental científico não acessível a todos. E diga-se de passagem, ele está corretíssimo, porque conhecimento é caro, né, irmãos? Não é todo mundo que tem condições também hoje de ingressar aí num curso superior e fazer teologia a nível acadêmico, né? Agora olha o que ele vai dizer, que coisa linda. Ele vai dizer assim, olha, isso não pode significar, contudo, que a exegese vire assunto de letrados para letrados. Ela deve ter uma finalidade comunitária e popular, exatamente no sentido de poder melhor respaldar, confirmar, alimentar e animar, mas eventualmente também redirecionar, corrigir ou relativizar as expressões e convicções de fé das comunidades. A exegese pode, assim, oferecer importantes subsídios para a leitura popular dos textos bíblicos. Eu acho isso fantástico, né? Porque você ler isso de um acadêmico como o Dr. Uwe Wegner, ele lecionou aí no sul do Brasil, ele mora aí no sul do Brasil, né? Lá na Este, que é uma grande instituição de teologia, e ele falar isso eu acho muito interessante, porque a teologia, assim, a exegese, assim como a teologia de modo mais amplo, esse conhecimento que a gente adquire, teológico, bíblico, ele deve ser pensado em relação à comunidade de fé. Ou seja, eu levo isso para a comunidade de fé como alguém que é parceiro da igreja, não como alguém... Vou usar uma expressão aqui que eu ouvi do padre Abimar, que foi um dos nossos professores lá no doutorado da PUC. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, olha, irmãos, ele fala, olha, não, irmãos, desculpa. Ele fala, não, olha, gente, lá na sala, né, com os alunos. Ele fala, olha, gente, o teólogo não é alguém que vai implodir a igreja, não é esse o papel do teólogo, né? Então eu tenho carregado isso como uma convicção pessoal, sabe, irmãos, no sentido de pensar que o nosso trabalho é servir a igreja de Cristo, né? Caminhando aí, pessoal, porque eu não quero estender demais para não cansar vocês, tá? Na tela seguinte, ainda alguns cuidados importantes na aquisição desse conhecimento bíblico. Primeiro, ler com mais isenção, sem preconceitos. Cuidado, irmãos, porque é uma tendência nossa ir para a Bíblia querendo que a Bíblia diga o que nós queremos que ela diga, só que por vezes ela não está dizendo o que a gente quer que ela diga. Então tente ler a Bíblia com isenção. O pastor Antônio Gilberto fala isso em um de seus livros, né? A Bíblia através dos séculos. Inclusive, para quem é pentecostal aí sabe quem foi o pastor Antônio Gilberto, né? Tem um carinho muito grande pela obra dele, e ele fala isso, eu acho muito interessante, você tentar ler a Bíblia com mais isenção, sem preconceitos. Embora a gente não consiga fazer isso 100%,
Mas quanto mais isento você for, melhor você poderá compreender o texto bíblico na medida em que você ouve, de fato, a Bíblia, né? Outra coisa importante, pode passar, Arthur, por gentileza, é estar aberto a revisões conceituais. Então, por exemplo, durante muito tempo da minha vida, eu li o Salmo 23 achando que o Salmo 23 falava de coisas, de bens materiais. Mas o Salmo 23, ele está falando, na verdade, do cuidado do Senhor para com seu servo. Como um pastor de ovelhas no antigo Oriente Médio cuida do seu rebanho de ovelhas, o Senhor cuida do seu servo. Então aquilo não tem nada que ver com essa ideia que a gente alimenta, o Senhor é meu pastor, então não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar saúde, não vai me faltar casa, não vai me faltar emprego. Pode ser que falte, meu irmão. Eu vim aqui nessa maravilhosa noite de sábado dar essa boa notícia para vocês, tá? Pode ser que falte saúde, crente cai no avião, quando cai, mata crente não crente, câncer atinge crente não crente, desemprego atinge crente não crente. Então, queridos, a gente lê o Salmo 23 de maneira equivocada. Então você tem que estar aberto a essas revisões. Eu posso estar errado, né? Eu posso estar errado. Não será que eu estou lendo o texto corretamente, né? Outra coisa muito importante, pessoal, pesquisar com honestidade intelectual, né? Ou seja, você olha para o texto e não, o texto realmente afirma isso. Não, o texto, tá, mas a minha igreja fala isso, fala que o texto diz isso, mas o texto não diz isso. Tá, eu aprendi dessa forma, que o texto diz isso, mas lendo o texto com cuidado, eu estou vendo que o texto realmente não diz isso. Então essa honestidade intelectual, ela é muito importante, né? Outra coisa, pessoal, conhecimento ele tem que ser verificado. Se só você descobriu algo no texto bíblico que ninguém mais no mundo fala, ou você é um gênio, ou você está redondamente enganado. E eu aposto mais na segunda opção, tá? Então, assim, é muito importante que você tenha essa noção de que o que você está percebendo no texto, de algum modo, ele tem que ser confirmado pela literatura especializada, por outros teólogos, por outros biblistas, né? Tem um exegeta aqui no estado, o professor Marcos está aqui na sala, ele sabe quem é, eu não vou falar o nome por uma questão ética, mas tem um exegeta aqui no estado que ele diz assim, isso aqui só eu falo, ou eu estou certo, ou o resto da academia está errado, ou seja, ele está errado, né? Então, é simples assim, pessoal, é simples assim. A gente tem que ter essa humildade de entender que o conhecimento ele precisa ser verificado, isso é ciência, né? Ciência é isso, ciência é verificação. Então, se eu olho para o texto e só eu vejo ali uma coisa, minimamente eu tenho que encontrar pares que vão confirmar aquilo, tá? Então, muito cuidado com isso também, porque a gente vê muita gente querendo reinventar a roda, né? E outra coisa, uma última dica aí para a gente fechar, não queira abraçar o mundo, né? Tem gente que, aquela história, né? Você convida ele para dar aula, ah tá, mas você leciona o quê? Eu falo sobre tudo. Ele ele tem atributos da divindade, né? Como a onisciência. Não, mas eu falo de não, sim, mas você vai falar sobre, não, eu falo bibliologia, Antigo Testamento, Novo, exegese hermenêutica, eu falo sobre ramartiologia, soteriologia, teologia sistemática, eu falo sobre tudo. Cuidado com pessoas assim. Porque pessoas assim geralmente sabem, na verdade, muito pouco, e elas sabem tão pouco que nem elas sabem que não sabem. Tá? Então, assim, ainda bem que você está gravando, né? Porque isso foi filosófico agora nessa hora. Então, assim, gente, a gente precisa ter essa humildade. Busca especializar-se, busca focar. Não, eu quero me especializar em Novo Testamento. Gente, você não dá conta, tá? Você não dá conta. Uma vida de 80, 90 anos, ela não cobre o que é o conhecimento bíblico, né? Pastor Antônio Gilberto já escreveu isso, fala isso com muita propriedade, e é verdade, ele estava certo. Então o que a gente faz, né? Caramba, né, o Rony, o Samuel estão fazendo doutorado, mas o que é um doutorado, gente? Um doutorado nada mais é do que você pegar um objeto de estudo e se debruçar sobre aquele objeto de estudo. Você até dialoga com outros conhecimentos, mas você foca naquilo ali. Por quê? Não adianta você querer abraçar o mundo. Então você busca se especializar. Não, eu até leio um pouquinho sobre filosofia, sociologia, teologia bíblica, teologia sistemática, sobre teologia prática, pastoral e por aí vai, mas eu concentro a minha pesquisa, os meus estudos nessa área. Então isso aqui é uma dica muito importante. Sabe por quê, irmãos? E aqui mais uma vez eu vou citar o pastor Antônio Gilberto, ele fala uma coisa muito interessante. Tem pessoas que você vai conversar com elas
E tudo que você fala, ela consegue conversar com você. Já viram gente assim? Tudo. Se você fala de política, ele fala um pouquinho. Se você fala de física quântica, ele sabe um pouquinho. Astrofísica, ele vai falar alguma coisa com você, né? Mas no final, ele não conhece nada. Se você chega para ele e fala bem assim, me diz um autor que é referência nessa área, ele não sabe. Você percebe a importância de você se especializar? Né? Então, assim, esses dias alguém me chamou para um debate com um terraplanista. E aí eu falei assim, gente, mas olha só, falei pro brother lá, eu falei, mano, mas se eu vou debater com um terraplanista, essa galera geralmente é uma galera que lê muito sobre geofísica, astrofísica, eu não entendo bulhufas. Se ele puxar esse assunto comigo, ele vai me nocautear aos 15 segundos do primeiro round. Então o que é isso? É você reconhecer a sua área de especialização, de conhecimento, que você tem condições realmente de falar e naquilo que você buscou aprofundar o seu conhecimento, né? Então essa é uma dica para quem quer seguir aí um caminho de uma especialização maior, de aprofundamento do conhecimento. Vou pedir, Arthur, por gentileza, para não ficar muito longo, pode colocar lá já na tela da conclusão. Isso, eu coloco aí pode voltar, a conclusão. Isso. Que na verdade não é uma conclusão porque esse assunto não fecha aqui, tá, irmãos? Mas considere aí como considerações finais, né? Então essa caminhada pessoal que a gente empreende em busca de conhecimento, ela dura a nossa vida toda, né? Eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu trabalho a questão da hermenêutica pentecostal. Talvez o principal autor que eu utilizo é um teólogo pentecostal norte-americano chamado Roger Stronta. Ele pesquisa esse assunto há 40 anos. Há 50 anos o cara está estudando isso, gente. Então essa caminhada nossa, ela dura a vida toda. E que bom que é assim, né? Que bom que é assim. Eu quero terminar, gente, aqui essa fala dizendo para vocês o seguinte. Uma das minhas mais profundas elaborações teológicas que eu fiz ao longo de anos aí de caminhada, ela se resume numa frase, que é também uma frase altamente libertadora. Essa frase é a seguinte, abre aspas, não sei, fecha aspas. Essa é uma das mais profundas e libertadoras elaborações teológicas que eu fiz ao longo da minha vida. Não sei. O não saber é que me mantém em movimento, nessa busca por conhecimento. Então, saber tudo, queridos, deve ser muito chato, deve ser uma coisa assim muito ruim, né? Então, que bom que a gente não sabe. Essa jornada, olha aí, ó, na tela, ela nos permite crescer como pessoa humana e devemos sempre ter em mente colocar esse conhecimento que vai sendo construído e crescendo. Ele vai crescendo. Você vai ampliando os seus horizontes e você vai colocando esse conhecimento ao serviço do outro e para a glória de Deus. Então eu defendo aqui a tese, queridos, de que o melhoramento da igreja passa diretamente pelo melhor conhecimento das Escrituras e pelo ato da gente explorar o bom senso, a racionalidade, entender os pontos que nós colocamos aqui, entendendo que a Bíblia ela é a palavra de Deus para nós, mas há questões que a gente vai precisar tratar enquanto comunidade de fé a partir do bom senso, né? Esses dias eu conversava com uma amiga minha sobre um assunto que é muito delicado para nós evangélicos, né? Que é a questão do aborto. Católicos também, né? E aí eu falei, tá, é racional eu me colocar radicalmente contra o aborto? Será que quando eu tenho a mãe numa situação de risco à vida, será que não é momento de eu refletir sobre isso? Será que eu posso tratar todos os casos de aborto da mesma forma? Então perceba, você tem isso na Bíblia, a gente tem textos na Bíblia que valorizam a vida humana, ok, perfeito. E geralmente são os textos usados para se criticar a prática do aborto, né? Mas uma questão como essa, a gente não tem um texto específico na Bíblia para falar sobre isso. Então, o que nos resta? O bom senso, ouvir a medicina, ouvir os médicos, né? E aqui, queridos, reitero, né? A necessidade dessa racionalidade para que a gente não trate todas as situações com as suas especificidades, as diferenças que há entre cada caso. Por exemplo, a questão do divórcio nas igrejas, por exemplo, nas igrejas evangélicas isso é muito sensível, né? Tá, mas eu vou tratar todo divorciado da mesma forma? Né? Como é que se deu? Quais as circunstâncias que envolveram? Então você tem muitas variáveis envolvidas, situações envolvidas que podem levar um casamento a pique, né, que pode levar um casamento Então eu preciso olhar com sabedoria, com bom senso, entender cada situação e tratar isso quando eu não tenho na Bíblia um aporte que me permite
né? E, como diz, queridos, até mesmo determinadas afirmações do texto bíblico que nós entendemos que não são aplicáveis, que não se reproduzem na própria mensagem da Bíblia, né? Por exemplo, aquele ensino lá de apedrejar o filho desobediente até a morte, ele não é reproduzido no Novo Testamento. Então você percebe na própria Bíblia já existe uma releitura de determinadas afirmações, né? Isso já é instrutivo para nós. De algum modo a gente precisa olhar por ensino de Jesus, por ensino do Novo Testamento e de toda a Bíblia, mas noutra mão olhar também esse instrumento maravilhoso que Deus nos deu, que é o bom senso, que é a razão, né? Olhar para isso, não, sim, tem questões que eu preciso considerar, entender que aqui, de fato, a gente precisa ponderar, né? E a partir disso, construirmos aí uma comunidade de fé que seja mais saudável, né, que seja mais equilibrada, tá bom? Queridos, eu acho que eu não falei muito, né? Vocês me passaram, acho que era o quê? 18 e 20? Então falei 40 minutos, 45 nessa amor, acho que não tá razoável, né? Tá tolerável, né? Sigo aqui aberto a ouvi-los também, tá?